Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã. Eu amo você e você sabe, Jesus te ama também e te chama a cada dia para você ouvir a palavra de Deus. Hoje, dia 9 de dezembro, sábado. Então, nós vamos ver a leitura de Isaías e sempre nos lembrando que Jesus, quando ele olha para o povo, ele quer mais Deus para o povo. Ele quer que o povo se converta, que o povo se anime, que o povo se volte para conhecer mais a Deus e a sua palavra. Como eu falei, nós estamos direto de Santos, viemos salgar a carcaça. Nós, eu, a Manuela, o Antoninho, nosso neto maravilhoso, lindão da vovó. Ele é a coisa mais abençoada que Jesus colocou nesse mundo. É muito bom ser vovó. O Isaías hoje, capítulo 30, ele está dizendo para nós, para o povo de Deus, né? É esse povo que está esperando Deus, né? Que não tem motivo nenhum mais para chorar, porque Deus ele vai se comover à voz do nosso clamor, logo que ele ouvir a gente chorando, ele vai nos atender. Quando a gente tem aquele pão da angústia e aquela água da aflição, esse mestre nosso não vai mais se afastar de nós, né? E o nosso olho vai poder ver Jesus, ver Deus, e os nossos ouvidos vai poder ouvir a palavra de aviso que vai estar atrás de nós no caminho, para que a gente possa estar seguindo Ele, a voz dele vai estar atrás de nós. Nós não vamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando a gente plantar um fruto, vai ter muita água para regar aquela semente, e o fruto e a semente vai dar muito fruto, né? E também o nosso rebanho vai ter vastas pastagens para pastar. Todo aquele boi que lavra a terra, que trabalha, né? E os bois vão comer uma terra já salgada. Significa que ele não vai precisar pôr o sal na terra, né? No gado. E a gente vai então limpar com pá e peneira aquela forragem, né? Toda a montanha alta e toda a colina vai ter um arroio de água corrente no dia que muitos vão ser mortos, porque vão ter desabamento dos torrões das águas, né? Aonde estariam essas águas. A lua vai brilhar como a luz do sol, e o sol vai brilhar 7 vezes mais como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida do seu povo e fizer sarar a lesão da sua chaga. Gente, teremos um sol muito brilhante, um calor, uma força. A lua vai ser como o sol, e o sol vai brilhar 7 mais, e todas as chagas serão curadas, todas as lesões e as chagas e as doenças. E felizes são aqueles que esperam no Senhor. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. E no Mateus 9, de 35 a 10, né? 35, 10 e 1, de 6 a 8. Jesus ele andava pregando por todas as sinagogas, igrejas e pelos povoados, né? E ele começa a ver aquele povo e começa a se compadecer, porque eles pareciam que estavam que nem uma ovelha sem pastor, desgarrada, né? E ele então pede para os discípulos, ele fala, olhe, o trabalho para nós é muito grande, a messe é muito grande, mas temos poucos operários, poucos trabalhadores. Vamos pedir ao dono da messe que envie operários e trabalhadores para a colheita, para colher essas almas. E chamou os 12 e deu poder para eles expulsarem os espíritos, curarem todo tipo de enfermidade, né? E disse, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando a gente anda por aí, a gente tem que anunciar assim, o reino de Deus está próximo. É assim que Jesus envia o discípulo. É para você curar o doente, ressuscitar o morto, purificar o leproso, expulsar os demônios. E a gente recebe de graça e dá de graça. Não adianta ficar cobrando, porque a gente recebe de graça e dá de graça. Gente, lá o Isaías, ele já está prevendo que a gente não vai mais ter choro nem lágrima, que Deus vai conduzir o nosso caminho, e que eles que eram lavradores e também eles eram agricultores e também criavam os gados deles lá, Deus promete então que eles, além de conhecerem o caminho que eles iam seguir, toda a plantação deles daria fruto, o gado seria uma pastagem abundante e também o sol brilharia muito e as doenças seriam curadas.
E Jesus, ele está vendo que ele tinha o poder, né? E que ele podia fazer as coisas, mas e daí o que adiantava aquilo? Se só ele fizesse, ele via as pessoas doentes necessitando dele. Então, ele pede a Deus que mande mais pessoas, que multiplique este Jesus que cura, que liberta, que salva. E ele então, ele dá poder, porque ele tem poder, ele dá poder para os apóstolos, para os discípulos, para curarem, para libertarem do demônio, para darem todo o conforto, ressuscitarem os mortos, né? Ele dá esse poder para os discípulos e para os apóstolos, porque a messe era muito grande e os trabalhadores eram muito poucos, né? Então ele diz, vamos pedir ao Senhor da messe que envie operários para a nossa messe, porque a messe é muito grande, tem muita coisa para fazer e os operários são muito poucos. Agora vamos colocar isso para os tempos atuais, né? Como que nós estamos? Aconteceu isso que Jesus pediu verdadeiramente? Então, gente, nós temos no Brasil hoje 30 mil padres. 30 mil padres. O problema, tá? É que esses padres, eles consagram a Eucaristia, eles dão tipo assim o mínimo. E quando eles dão isso para as pessoas nem sempre estão já escoladas para ir numa missa, numa igreja, né? Quando Jesus ele envia os discípulos e os apóstolos, ele envia para curar os doentes, libertar os endemoniados, curar os leprosos, os aflitos, os atribulados, ressuscitar os mortos, né? E foi assim que eu fui pega. Eu não fui pega pela Igreja Católica, são 30 mil padres, né? Somos 200 milhões de habitantes e temos então 60% de pessoas católicas no mundo. Eu me coloco no lugar de Jesus, atualmente, né? O que Jesus sentiria se ele voltasse hoje? Se ele estivesse aqui no nosso meio, ele diria a mesma coisa, né? Então, nós não podemos deixar de contar os 120 e poucos mil pastores evangélicos. Eles são 30% da população do Brasil, os evangélicos, e os católicos 60% da população do Brasil. Mas temos 120 mil pastores e 30 mil padres. Por causa disso, o povo, ele não é que está atrás de cura, de libertação, mas também o povo quer ver sinais, né? Infelizmente, a Eucaristia é para depois que você já caminhou vendo sinais e prodígios e louvores na igreja, algumas pessoas já se entendem diretamente com a Eucaristia. Eu demorei muito tempo, porque o meu espírito era mais para cura, libertação e louvor. Então, como a Igreja Católica dá o essencial e o povo está em busca de fraternidade, de amor, de carinho, de cura, de libertação, de que não precise, querendo saber qual caminho seguir, como fala na primeira leitura, se vai para a direita, se vai para a esquerda, às vezes o povo então vai para a igreja evangélica. Ela não é completa também, porque falta a Eucaristia, falta Nossa Senhora, falta a palavra, porque eles colocam um versículo só, e em cima daquele versículo eles marretam em cima, mas eles mostram o caminho. Não use roupa assim. O católico, infelizmente, não faz isso e o povo está em busca de caminho. Ele quer saber onde ele vai, como ele faz, e o pastor mostra. Ele dá testemunho e mostra. E o padre se isola lá na casa dele. Se você precisa dele, às vezes nem sempre ele está disposto a te atender, porque só são 30 mil padres para 200 milhões de habitantes. E desses 60 mil católicos... desses 60% católicos, somente desses 60%, que seriam mais ou menos 100 e poucos milhões, somente 15% vão na igreja e seguem o catolicismo. Então, eu estou colocando tudo isso para você, porque como que Jesus se sentiria ao ver hoje essa população, onde ele já pregou, ele já falou, ele já deu sacerdotes, ele já está curando. Como que está essa população? Essa população está indo em busca? Ele se compadeceria ou ele sentiria o tipo de uma raiva da população que já tem os sacerdotes, que já tem os pastores e que não está em busca de nada a não ser do seu próprio ego,
minha beleza, minha família, meu filho único, minhas coisas, eu. Só pensa em si, não pensa em Deus, não pensa em seguir o caminho, não pensa em pregar o evangelho para os seus amores, orar uns pelos outros, né? Para que o reino de Deus conseguisse ficar pleno sobre o Brasil e sobre a terra. Mas vamos ficar assim, né? Não temos como fazer. Vamos cada um de nós fazendo a nossa parte, orando, jejuando uns pelos outros, aqueles que já acreditam em Deus, pregando a palavra de Deus. Eu estou muito satisfeita com essa pregação aqui na internet. Cada dia aumenta mais pessoas e estou muito feliz. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu o poder para curar, salvar, libertar, ressuscitar. Vamos fazendo isso para que mais pessoas se aproximem do reino de Deus aqui na terra, que os nossos bois sejam gordos, nossos frutos sejam abundantes e as almas sejam cativadas em nome de Jesus. Amém. Bom dia!